Você sabe qual é a diferença entre otomodelação e otoplastia? Se você não sabe e quer saber todos os detalhes sobre esses procedimentos, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar e assista até o final. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever nesse canal também. Esse canal é justamente voltado para pessoas que querem saber mais sobre procedimentos estéticos. Vamos começar então falando sobre a otoplastia. A otoplastia é uma cirurgia bem invasiva que reduz a orelha e corrige a orelha de abano. Então, como é feita essa cirurgia? Aqui na parte de trás da orelha da concha é feito um corte e é aberta essa parte da orelha, né? Removendo ali uma parte da cartilagem e costurando essa orelha mais rente à cabeça. Esse é um procedimento que demora em média aí 1h30, 2 horas, dependendo do médico e de qual técnica ele vai usar. É um procedimento bem dolorido, uma recuperação um pouco mais dificultosa aí, cerca de 3 meses sem tirar a faixa. E é um procedimento que deixa às vezes alguma cicatriz na parte de trás. E é uma técnica que é usada há muitos anos para corrigir as orelhas de abano, as temidas orelhas de abano, né? E nós temos atualmente um procedimento novo que chegou no mercado que se chama otomodelação. É um procedimento que está aí em média há 5 anos sendo desenvolvido e sendo realizado, que causa muita polêmica também, porque muitos profissionais médicos não gostam dessa técnica, porque os profissionais de saúde com estética avançada podem utilizar também para corrigir as temidas orelhas em abano. Esse procedimento de otomodelação, ele não é para todos os tipos de orelha, porque em alguns tipos de orelha ele não é eficiente. É um procedimento que é utilizado apenas fios de sustentação para remodelar essa orelha sem precisar de corte. Então, como é realizada a otomodelação? Bem, a otomodelação é um procedimento que ele traz essa orelha mais para próximo da cabeça, abraçando essa cartilagem entre a pele e a cartilagem. Então, são passados fios por microfurinhos na parte da frente da orelha, abraçando essa cartilagem por baixo da pele e fazendo um ponto, deixando a orelha mais próxima da cabeça. Esse é um procedimento muito tranquilo, como eu mesmo disse, ele é estético, é realizado com o paciente acordado, anestesia local e fios, apenas furinhos com fios e o resultado já é imediato. O pós é muito tranquilo, o paciente pode trabalhar no mesmo dia, pode manter as suas atividades normais com alguns cuidados, né? Evitando, claro, pegar muito peso, fazer atividade física durante a primeira semana, cuidados simples com limpeza. Então é um procedimento que ele dá um resultado e uma recuperação muito rápida. Sim, é um procedimento novo e não é um procedimento para todas as orelhas. Então, quais seriam as orelhas que iriam responder bem a esse procedimento? Orelhas mais moles, que têm uma certa flexibilidade, orelhas que não têm uma cartilagem muito grossa, né, que tem aquela cartilagem um pouco mais fina e flexível. E como é que acontece, então, desse procedimento dar certo nessa orelha? Se não tem corte, se não vai tirar uma parte dessa cartilagem. Bem, como eu disse, não é para qualquer orelha. As orelhas mais flexíveis, né, é as que ficarão mais seguras com os fios. E como o nosso corpo já age mediante a uma cicatrização de qualquer machucado que a gente tenha, no processo de cicatrização existe um tecido fibrótico mais duro, né, que se forma pelas fibras de colágeno. No caso da otomodelação, ao deixar essa orelha fixada com esses fios, em volta desses fios ali onde aconteceu essa lesão, que não deixa de ser uma lesão, acontece então um tecido fibrótico, um tecido ali rico em fibras de colágeno que vão modelando essa orelha. E conforme a orelha fica ali naquela posição 1 ano com esses fios introduzidos, 1 ano e meio, essa orelha vai fixar e vai ficar sim naquele formato. Claro que tem alguns cuidados para que isso aconteça, afinal estamos falando de fios dentro da orelha, né? Então, quais seriam esses cuidados para ter sucesso nesse procedimento?
Uso de faixa apenas para dormir, porque dormindo pode acontecer desse paciente dobrar a orelha dormindo, o que é comum, às vezes você virar de um lado para o outro, e essa orelha acabar afrouxando ali algum nó, né, algum ponto ali que foi realizado. Outros cuidados importantes, pacientes que usam moto, colocar a faixa antes de colocar o capacete, porque o capacete automaticamente vai fazer esse movimento aqui. Homens, ao cortar o cabelo, tem que avisar o barbeiro que não pode puxar a orelha para frente para cortar a parte de trás, né? Ele tem que cortar sem estar fazendo essa tração na orelha, porque a orelha está fixada para trás com alguns fios. E esse cuidado é orientado em média 1 ano e meio com esses cuidados. Não realizar nenhum tipo de luta, não realizar nenhum tipo de esporte que venha bater algo na orelha, como futevôlei, por exemplo, né? Então existem esses cuidados, né, para que tenhamos esse sucesso. E agora você me pergunta, e quanto custa? Quanto custa? Qual que é a diferença, né? Agora a gente já sabe que é um procedimento estético, menos invasivo, a recuperação é mais rápida e dá um resultado muito bom para pessoas que se enquadram nesse tipo de cartilagem, né? E aí, quanto custa um procedimento desse? Bem, o procedimento de otomodelação tem um custo mais baixo, principalmente por ser realizado por profissionais de estética avançada, por ser realizado no próprio consultório, não há necessidade de ser realizado em uma clínica, não há necessidade de internação, não existem riscos graves para realizar esse procedimento. É apenas anestesia local para que não sinta dor e fios. Então, esse procedimento, em média, de R$ 2.500 a R$ 3.000, R$ 4.000, dependendo do local onde você mora, né, onde esse profissional atende. Isso depende muito da região, né? Os preços variam muito de região para região. E quanto custa uma cirurgia, né? Essa cirurgia, ela também é definitiva? Essa também é uma questão. Muitas pessoas acham que por ser cirurgia, que a cirurgia é definitiva. E eu posso afirmar para você que não é. Muitas pessoas relatam que após alguns anos a orelha acabou voltando um pouco, mesmo com cirurgia. Então tudo depende da técnica que foi utilizada, existem muitas técnicas de cirurgia, dos cuidados dessa pessoa também, e também existe esse risco da orelha acabar voltando um pouco depois de um tempo. Então, não que esse procedimento seja também 100% definitivo. Porém, no caso de pessoas que têm uma cartilagem muito dura, é o procedimento que vai melhorar. Não adianta querer fazer a otomodelação. Cartilagem dura é só com cirurgia, porque tem mesmo que fazer uma remoção daquela cartilagem, né? De uma parte daquela cartilagem. E quanto custa uma cirurgia? Isso vai variar muito de região também, mas acima de R$ 8.000 até R$ 18.000. Bem, eu já vi alguns pacientes relatarem que fizeram avaliação de cirurgia, alguns relataram que na avaliação foi cobrado R$ 12.000 e outros relataram que foi cobrado R$ 17.000. Então isso vai depender muito do médico, da sua experiência, do local onde esse médico atende, da região onde ele atende. Esse preço pode variar muito também, tá? E aí, conta aqui pra mim, aqui embaixo, se você já conhecia esses procedimentos e por qual deles você optaria.